Muito boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Um pouquinho quente hoje, né? Não tá com muita cara de Teresópolis, não, mas... Ah, é? Então tá bom. E escuta, amigos, vamos, como sempre, né, nos preparar aí para a gente ler uma página, para a gente fazer a nossa prece aí inicial, né? A gente se preparar para ouvir nossa amiga Raquel Crispino, já está aqui hoje, e ela que vai nos fazer nosso estudo, né? Ela que é uma das fundadoras aqui, então parece que é uma convidada, mas na verdade nós é que somos convidados aqui dela. Então é sempre um prazer ver a Raquel aqui com a gente. Vou fazer então a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Então vamos abrir o acaso. Por um pouco. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Repetindo, porque é na demonstração do pouco que caminharás para muito de felicidade ou de sofrimento. Amigos, vamos então, já embalados por essa página inicial, vamos começar a conversar com Jesus nesse momento. Querido amigo, aqui chegamos, buscando mais uma vez o teu regaço, buscando mais uma vez a tua voz, que nos fala de esperança, de amor, de carinho, de futuro, que nos fala do sol que brilha lá fora, além das nuvens das tempestades, sempre nos lembrando da eternidade de nosso Pai. Tu bem sabes, querido amigo, quantas vezes nos entregamos por um pouco de dificuldade, por um pouco de aflição, por um pouco de ansiedade, por um pouco de poder, por um pouco de riqueza, por um pouco. Entretanto, mestre e amigo, tu sempre nos lembra do muito, do tesouro nos céus,
do muito que nos oferece a cada dia, em prol de nossa própria felicidade. Por isso, grato lhe somos por nos trazer aqui essa noite. Grato lhe somos por trazer nossa amiga Raquel, para que possa ser a sua intérprete na noite de hoje, falando não aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Raquel, contigo, amiga. Obrigada, Mauro. E obrigada, Antônio. E Mauro, Antônio, porque isso aqui é cheio de tecnologia. Espero que eu me vire bem com a tecnologia. Ele dá todo o suporte aqui. Mauro que lembrou que eu estava na reunião de fundação dessa casa espírita. Eu assinei a ata de fundação, estou lá. E eu me lembro, eu tinha 18 anos. E eu me lembro, eu tenho 54. Quantos anos tem a casa espírita? Eu estou dizendo que eu tenho 18, mas quantos? Então é isso aí. Mas a conta, eu tinha 15 anos, então. Senão eu estou mais velha do que eu estou. Eu tinha 15 anos. Aí, mais 15 anos não assina nada. E eu me lembro que minha mãe dizia assim, você assina que isso vai ser importante um dia. Tá vendo como é que eu sou importante? Agora eu sou fundadora da casa. Eu tinha 15 anos. Bom, mas hoje de manhã, visitando uma casa espírita perto da minha casa, eu estava comentando com o Mauro que me chamaram para ajudar na evangelização, eu fui. E a coordenadora da evangelização dos jovens foi levar os jovens para conhecer os departamentos da casa espírita. Qual é o nome da biblioteca da casa espírita? Tá ruim, né? Deolindo Amorim. E aí, Biblioteca Deolindo Amorim. Aí ela chegou para mim e falou assim, Raquel, explica quem é Deolindo Amorim. Eu falei, olha, meu Deus, eu me lembro que minha mãe, Deolindo Amorim, na minha casa, ele era amigo da avó Rela, mãe do Otto, e minha mãe chegou para mim, eu era uma menina, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, 12 anos. Ela chegou para mim e apresentou o professor Deolindo, ele estava com a esposa, na sala da minha casa, falou assim, filha, esse aqui é o professor Deolindo Amorim. Mas presta muita atenção nesse momento, porque você vai ouvir falar dele o resto da sua encarnação. Ele só faltou entrar debaixo da mesa. Eu me lembro, ele ficou todo sem graça. Inês, por favor, Inês. Mas, professora, eu tenho que dizer para ela saber da importância desse momento, que ela está conhecendo o senhor. E eu me lembro disso. Aí hoje de manhã eu contei esse episódio lá para os jovens. Eu falei, pois é, minha mãe chegou para mim e disse que esse momento seria um momento essencial para mim. Pois é, estou aqui hoje alçada à condição de fundadora da casa, mesmo com 15 anos de idade. Mas eu estava lá, eu me lembro, eu estava lá. Bom, muito bom estar aqui com vocês, eu me sinto em casa, é sempre uma delícia vir. Eu venho muito menos do que eu gostaria de vir a Teresópolis. Recebam todos o meu abraço, aqueles que eu não conheço, saibam que eu volto sempre a casa e aqui eu me sinto em casa. E eu resolvi hoje, quando a Márcia, não sei se a Márcia está aí, foi ela que me faz a escala e ela me perguntou qual o tema. De vez em quando eu volto a esse tema. Os mais antigos talvez se lembrem de eu já ter falado sobre esse tema aqui. Mas existem temas que eu acho curiosos porque eles são, como é que eu posso dizer, muito doutrinários. Assim, com muitas premissas doutrinárias. E, ao mesmo tempo, ele é um tema com muito Kardec, com muita codificação, mas ele também é um tema que toca muita gente na nossa emoção. Porque, às vezes, essas duas coisas não se organizam juntas. Às vezes, a gente faz temas doutrinários que parecem pouco, assim, mais teóricos, e esse não, esse toca muito. Então, eu volto a ele de vez em quando, porque cada vez que eu vou estudar esse tema, eu vejo coisas que eu não via antes. E estudei tudo de novo, li os textos todos de fundamento de novo. E, realmente, eu cada vez gosto mais de estudar a codificação e, por isso, sou grata por estar aqui, porque nós que
que tivemos a felicidade de nascer em família espírita, a gente conhece espiritismo de entrar pelos poros, né? De tanta palestra, tanta coisa. Só que na hora que a gente tem que fazer uma palestra que a gente estuda de verdade. Então as palestras sempre são úteis para nós. Onde é que a gente vê de fonte bibliográfica desse tema na nossa vida e na nossa codificação? Existem, na codificação, 3 referências fortes. Não estou falando da Revista Espírita, estou falando dos 5 livros. E a gente tem outros 3 indicações, é claro que deve haver muito mais coisa, mas eu estou trazendo essa para vocês, é nisso que a gente vai centralizar as nossas reflexões de hoje. Na codificação, a gente tem esse tema no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, quando Kardec fala do retorno do espírito à vida corporal. Ele cuida de alguns assuntos, entre eles, cuida da infância, cuida das simpatias e antipatias dos espíritos e, no final, ele cuida do esquecimento do passado, que é justamente esse fenômeno quando a gente volta. Mas ele também cuida do esquecimento do passado, e a gente vai ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando ele fala dos bem-aventurados os aflitos. Ué, mas o que tem a ver? Mas bem-aventurados os aflitos, Kardec fala do esquecimento do passado. E ele também fala desse tema com os espíritos no Livro dos Médiuns, no capítulo 26. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Quando ele fala desse tema, da pergunta que se pode fazer aos espíritos, ele também fala do esquecimento do passado. Além dessas 3 referências da codificação, o que a gente vai falar aqui está também no livro de Leon Denis, Depois da Morte. Quando Leon Denis analisa, num capítulo chamado Objeções, as objeções que os materialistas faziam contra a doutrina espírita lá 150 anos lá atrás. E os materialistas usavam esse argumento, mas é um absurdo. Se a gente tivesse vivido outras vidas, a gente lembraria. E esse é um dos argumentos, e Leon Denis explora isso no livro Depois da Morte. E 2 livros da Joana de Ângeles, um chamado Sendas Luminosas, em que ela fala, na página 20, Lembranças do Passado, e outro que se chama Dias Gloriosos, em que ela estuda, na página 18, a regressão de memória. Então, essa é a fonte bibliográfica do que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. As premissas do nosso tema. As premissas são: nós vivemos muitas vidas, o espírito não é criado junto com o corpo. Quando nós reencarnamos, aquele corpo já é um corpo que nós recebemos na própria formação do corpo, na escolha desses gametas que trazem a carga genética que faz o nosso corpo ser como é. Essa escolha desses gametas já acontece por uma atração magnética do espírito reencarnante. Então, antes da mãe engravidar, o espírito já se aproxima e aquela aproximação magnética faz com que aqueles gametas masculino e feminino que vão formar o futuro corpo já sejam atraídos para as características daquele espírito naquela futura encarnação. Então, isso é uma premissa. A segunda, quer dizer, além da reencarnação, é de que nós temos uma programação reencarnatória. Nós não reencarnamos aleatoriamente, nós reencarnamos a partir de uma programação da qual, numa grande parte das vezes, nós participamos. Mas como é que a gente participa da encarnação? Porque nós temos no plano espiritual uma percepção do nosso estado espiritual, desculpa, Antônio, do nosso estado espiritual muito maior do que quando nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, reencarnados, justamente pelo esquecimento do passado, e a gente vive uma realidade da matéria. E essa realidade não nos permite ter uma inteireza dessa percepção de que lugar que nós estamos. Uma das diferenças importantes entre o plano espiritual e o plano material, e a gente poderia dizer, um dos objetivos da encarnação, é que no plano espiritual nós nos reunimos pela afinidade. Inclusive, na obra de André Luiz fica muito claro que quando o espírito vibra em determinada vibração, ele não consegue ouvir a orientação dos espíritos que estão numa vibração superior a dele.
porque ele só consegue perceber aqueles que estão na mesma sintonia que ele. Isso acontece porque lá tudo é vibração, né? E não há o corpo físico. Quando a gente reencarna, a gente, por causa da matéria, isso nos permite ter contato com pessoas com quem a gente não tem afinidade. Olha que interessante, né? Um dos objetivos da encarnação é justamente essa mistura. Nós aqui nessa sala, nós temos afinidades, temos, ou não estaríamos na casa espírita no sábado à noite. Quer dizer, todos nós estamos aqui para refletir sobre a doutrina espírita, isso já diz que a gente tem pontos em comum. Mas se a gente for procurar em outros aspectos da vida, pode ser que a gente não tenha esses pontos em comum. Não sei se no plano espiritual nós estaríamos todos juntos no sábado à noite, na casa espírita, fazendo um estudo sobre o esquecimento do passado. Então, assim, são as premissas, então, do nosso raciocínio. Nesse processo de reencarnação, o espírito passa por uma perturbação antes de vincular-se, antes da fecundação, da junção dos gametas masculino e feminino, e ele reduz, há uma redução do perispírito. Quem quiser saber mais, leiam Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, que é um capítulo muito conhecido no movimento espírita, que André Luiz conta os bastidores de um processo reencarnatório. O Segismundo é o nome do reencarnante, é um nome engraçado, mas esse é o nome, e é muito interessante acompanhar a história do Adelino e da Raquel, os pais do Segismundo, e como vai acontecer esse processo. Esse processo de perturbação é como se ficasse meio com sono. O espírito que vai reencarnar, ele é como se ele entrasse num sono. Ele fica meio sonolento demais. Esse processo, ele vem junto com esse processo do esquecimento, que nós vamos ver aqui quais seriam os motivos disso. Mas o fato é que os opositores da doutrina espírita, lá na época do Leon Denis, de Kardec, eles falavam o seguinte: se já vivemos no espaço, se outras vidas precederam ao nascimento, por que perdemos a recordação dessas vidas? E aí, o Leon Denis responde, contra-argumentando no livro Depois da Morte. Ele diz o seguinte: nem tudo que a gente vive, a gente se lembra. E ele dá um exemplo. Todos nós aqui passamos pelo ventre materno? Nós fomos gerados numa gestação? Vocês têm certeza? Absoluta certeza? Vocês lembram da gestação? Mas vocês têm certeza que existiu? Bom, então significa que a gente vive coisas que a gente não lembra e mesmo assim a gente tem certeza que elas existiram? Esse é um dos argumentos do Leon Denis. Depois ele fala da primeira infância. Olha que interessante, gente. Leon Denis falando da primeira infância. Ele usa essa expressão. Hoje, primeira infância é um assunto de Harvard. Todo mundo está estudando primeira infância, né, Fernanda? O que acontece com a criança entre o nascimento e os 6 anos de idade e que merece maior atenção de toda a humanidade para essa faixa etária, porque é uma faixa muito importante para o cérebro, para o equipamento físico daquele espírito. Mas Leon Denis já falava na época. Vocês têm certeza que vocês passaram pela primeira infância? Sim, passamos, senão a gente não estaria aqui, né? A gente viveu, mas a gente lembra um ou outro episódio, e eu tenho certeza que aqui nessa sala tem pessoas que se lembram de episódios traumáticos, episódios de violência, episódios de briga, que às vezes acontecia na família, episódios do desencarne de alguém e a nossa família talvez por falta da fé na imortalidade da alma tenha reagido mal, e a gente lembra, às vezes, aconteceu, minha avó morreu, eu tinha 3 anos, eu me lembro da família, da comoção da família. Por quê? Foi uma lembrança ruim. E a gente hoje sabe que essas lembranças fixam na nossa memória, às vezes na primeira infância, através da emissão de substâncias que atrapalham o desenvolvimento infantil. Por isso que que nenhuma criança deveria assistir nenhuma cena de violência, muito mais ao vivo e a cores em casa com a família, mas nem cena na novela, porque essa violência faz com que a criança acabe passando por um fenômeno estudado hoje pela neurociência que se chama estresse tóxico. Esse estresse tóxico faz com que ela jogue cortisona, adrenalina no sangue, e isso atrapalha as ligações cerebrais. E aquele espírito precisa daquele instrumento que é o cérebro naquela encarnação, e a gente deve colaborar. Uma outra coisa, um outro exemplo que Leon Denis dá, além do ventre materno, além da primeira infância, ele fala dos sonhos. Nós sabemos hoje que nós sonhamos todas as noites.
A gente lembra de todos os sonhos? Não, mas a gente tem certeza que a gente sonha. Todos os cientistas dizem que a gente sonha. É necessário sonhar, inclusive, para elaborar as questões que nos acontecem durante o dia. Então, Leon Denis, ele é bem claro na contra-argumentação dessas pessoas que, na época de Kardec, diziam o seguinte: isso não tem sentido, porque, afinal de contas, não seria justo e a gente não teria, a gente não se lembra, porque que vocês estão querendo dizer que a gente viveu em outras encarnações e a gente não se lembra delas. E aí, Leon Denis, nesse mesmo capítulo, ele continua, ele explica como ocorre o esquecimento. Então, nós sabemos, não sei se alguém aqui vem a primeira vez, no final da reunião geralmente se perguntava, não sei se ainda se pergunta, existe um fenômeno, um conceito que a gente tem em doutrina espírita que se chama erraticidade. A erraticidade é um conceito espírita que diz respeito a um período de tempo em que nós ficamos entre uma encarnação e outra. Na erraticidade, a gente tem acesso, no processo da reencarnação, a gente pode ter acesso, sim, a algumas informações do passado. A gente volta a ter a lucidez, a gente não tem os limites da matéria. Mas o Leon Denis diz para a gente o seguinte: o cérebro, o nosso cérebro físico, ele não pode armazenar senão as impressões comunicadas pela alma em estado de cativeiro na matéria. A memória só sabe reproduzir o que ele tem registrado. Então, se a gente está falando de uma sede da memória que está na alma, não está no cérebro, e a pessoa não passou por aquela experiência naquela encarnação, ela não tem como ter uma memória daquilo. Então, como a gente vai ver como a misericórdia divina consegue nos proteger dessas lembranças que nem sempre são lembranças boas. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, olha que interessante: não é somente após a morte que o espírito recobra as lembranças do passado, na erraticidade. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Existem algumas historinhas no movimento espírita, eu me lembro de uma delas, em que uma determinada pessoa, Hilário Silva, se eu não me engano, né, e o Lúcio, uma dessas historinhas que a gente usa no culto do lar quando há crianças e adultos, uma pessoa tinha de passar por uma determinada expiação grave e naquela encarnação, ele programou na encarnação perder o braço. Ele tinha usado mal o braço em outras existências e programa a encarnação de perder o braço. São duas versões da história. Uma, ele era um feitor de engenho de escravos e teria agredido um escravo e estava com aquela marca. O outro, ele era um juiz corrupto que assinava sentenças sem justiça, né? As duas versões da história, ele programa a reencarnação para perder o braço. Mas ele, no plano espiritual, muito consciente dos seus deveres, ele reencarna e ele usa aqueles braços maravilhosamente bem para o bem. Essa é uma das histórias que a gente fala que a justiça divina ela acontece pedagogicamente. E aí há uma revisão dessa dor dele e ele perde um dedo na fábrica. Ele é um operário, ele perde um dedo na fábrica. Mas ele fica muito abatido. Por que ele fica abatido? Porque talvez aquele dedo que ele perde vá mexer numa história de passado dele. E o Emanuel Filomeno de Miranda diz que a gente faz relações inconscientes com o passado. Acontece uma coisa nessa encarnação e a gente volta lá e traz aquela emoção, ele fica arrasado. Mas o que os espíritos contam na historinha? Ele faz uma prece e ele dorme. E naquela noite, ele tem acesso a toda a história do que aconteceu com ele antes e a programação reencarnatória. Ele volta para o corpo físico de manhã, ele não se lembra do sonho dele, mas ele muda o estado de ânimo dele.
ele vai dormir de um jeito e ele acorda de outro jeito. Já aconteceu com alguém alguma coisa assim alguma vez? A gente às vezes vai dormir sentindo uma emoção esquisita, ruim, mas a gente se lembra da terapêutica espírita, porque a terapêutica espírita ela é singela. É tão singela que tem gente que acha que ela não funciona. Mas quem usa a terapêutica sabe. Qual é a terapêutica espírita? Culto no lar, prece, quando a gente acorda, quando a gente dorme, leituras edificantes, passe na casa espírita, água fluidificada, não é isso? Não é essa terapêutica espírita? Ela é singela, muito singela. Ela é tão singela que às vezes a gente chega na casa espírita em desespero, em dor, e a gente quer uma grande solução. Aí no atendimento fraterno, aí apresenta-se aquela solução singela. Mas quem segue esses conselhos sabe como essa solução nos ajuda. Então, eu tenho certeza que aqui nessa sala também haverá pessoas que já passaram por isso. Dormiram angustiadas, fizeram uma prece de manhã, amanheceram sem aquela angústia. Quem sabe à noite, como diz Kardec, a pessoa não teve acesso, como ele fala aqui no final, na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Se a gente souber aproveitar, a gente vai conseguir ter esse consolo. Bom, mas a gente tem as ideias inatas. O que são ideias inatas? Eu estava aqui com o meu livro e eu ponho de vez em quando uns vou confessar para vocês uma ideia minha. Uma coisa muito forte que eu tenho com esse espírito, de quem eu sempre tive uma impressão imensa. Olha o marcador que eu tenho dentro do Livro dos Espíritos, por incrível que pareça, do Napoleão Bonaparte. No Napoleão, porque aqueles quadros do Napoleão que eu vi na França foram muito impactantes, muitos anos atrás. E eu comprei o marcador do Napoleão. Por que eu estou falando do Napoleão? Porque eu me lembro, com 14 anos de idade, quando eu fui estudar História Geral, eu tive primeiro contato com a história do Napoleão, talvez um pouco antes, mas com 14 anos, já lá no ensino médio, a gente começa. Eu li a história dele e eu fiquei tão impressionada. Naquela época não tinha Google. Então eu fui para a biblioteca e peguei os livros todos que havia naquelas... Quem os mais antigos sabem disso, que a gente não tinha Google, mas a gente tinha as enciclopédias, né? A gente tinha, e aí era Barça, era outras enciclopédias que eu me lembro, isso. A gente pegava a enciclopédia, eu baixei as enciclopédias todas e li tudo do Napoleão, de tão impressionada que eu fiquei com ele. Uma menina de 13 anos vai ficar impressionada com o Napoleão. É claro que eu não sei se eu fui soldado do Napoleão, se eu vivi na época do Napoleão, ou se eu associei a personalidade do Napoleão a alguma experiência minha de passado, mas eu sei que eu fiquei muito encantada, impressionada. Naquela época eu não sabia que Napoleão era amigo de Kardec, depois é que eu fiquei sabendo, né? Quem sabe aí pelas lides espíritas em outras encarnações eu não tenha tido algum contato. Mas o fato é que isso é o que chama ideia inata. A ideia inata é aquilo que você se observa. Por que eu gosto dessa língua, esse idioma? Por que eu tenho vontade de estudar? E quando eu vou estudar, eu aprendo fácil esse idioma e o outro eu não aprendo. Por que eu gosto dessa música mais do que a outra música? Por que eu vou em determinado país e tenho aquela sensação de déjà vu? Já passei por aqui. Ou então me associa, aquela coisa se associa, né? Por que a gente tem essa facilidade para algumas coisas, para um determinado instrumento, e para outro não tem? Então, essas são as ideias inatas. São as coisas que a gente tem dentro de nós, desse passado que fica esquecido, mas que tem todo sentido para nós que somos espíritas. Vamos a uma outra questão envolvida nesse tema. Como resgatar faltas das quais a gente não se recorda? Isso também tem a ver com esse item 2 dos argumentos dos materialistas. Não seria injusto Deus cobrar da gente experiências de dor que a gente tem que passar nessa existência física, se a gente não se lembra? É como se alguém chegasse para a gente cobrando uma dívida, olha, você tem que pagar 100, e eu estou te dizendo que você pegou emprestado 100, mas eu não me lembro que eu peguei emprestado. Me mostra o contrato aí, onde é que foi isso que eu peguei esse emprestado? Pode dar uma sensação de injustiça. E aí a gente tem, em Kardec, claramente, quando essa pergunta é feita por Kardec aos espíritos, o que os espíritos dizem a Kardec? Para nos melhorarmos,
Dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário. Quem vai lembrar da evangelização que nos é necessário? Quais são as duas coisas que nos são necessárias? A primeira coisa, para nos guiar nesse caminho da justiça divina. A voz, eu adoro essa expressão, da consciência. É o primeiro. A voz, a gente usa muito essa expressão quando a gente evangeliza crianças na casa espírita. Criança, na hora que você for fazer uma coisa que a mamãe e o papai disseram que não pode, ou que você aprendeu na moral cristã, na evangelização espírita, que está errado, vai acender uma vozinha na sua cabeça, né? E vai ser que nem uma luzinha vermelha e vai dizer assim, não faça, não é isso? E Kardec fala, olha que interessante, ele diz que a gente acha que isso aqui, a Kardec não, os espíritos falam para Kardec, que isso aqui é a educação dos pais. Não só a educação dos pais. Ou então a gente diria, aquela criança que nasceu em circunstância, que não tem pais que a orientem e viveu uma infância de muito abandono, de muito pouco cuidado, como é que ela teria esse guia? Ela sim tem esse guia. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos? Na consciência. Então, se a gente tem isso dentro de nós, a gente tem essa condição de entender, quanto mais quem tem alguma religião estuda a justiça de Deus e acredita nesse princípio básico, essencial para a doutrina espírita da justiça de Deus, essa voz da consciência nos dá esse consolo. E a outra coisa que os espíritos dizem? Essa é a primeira coisa, tá? Primeira coisa. A outra coisa. As tendências instintivas. Quando eu falei ali de ideias inatas, as ideias inatas têm mais a ver com informações. As tendências instintivas têm a ver com aquelas nossas facilidades e dificuldades. Eu tenho dificuldade de aprender inglês, não consigo aprender inglês, estudei, não consigo aprender, como é que faz? Entendeu? Mas tenho facilidade para o instrumento. Então, essas tendências instintivas, elas podem nos ser o guia. Porque o que os espíritos dizem a Kardec é que a gente tem o que é essencial, que são a voz da consciência e as tendências instintivas. Pergunta 398 do Livro dos Espíritos. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a existência precedente. Então, vamos lá? A terceira dica, que não está na resposta dos espíritos, aqui está em Kardec, sistemicamente em outro local, seria a análise das nossas aflições. Essa análise das nossas aflições pode ser uma dica de onde a gente andou, por onde a gente andou. O que será que a gente fez? É uma dica perfeita? Não, porque a gente pode ter melhorado. Leon Denis fala desse assunto. Ele fala o seguinte: consultando essas impressões, estudando-se a si mesmo com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, se não em suas minúcias, ao menos em seus traços principais. A gente não vai ter a minúcia, mas a gente vai ter lá uma... né? Nasci com problemas na minha família, gravíssimos. Pode ser que na família esteja a sua dificuldade de passado. Então, assim, essas tendências, quando fala das tendências, a gente tem aqui, a gente falou da música, a gente falou do idioma, mas ele fala aqui, desejos criminosos de traição e de furto. Tendências instintivas.
né? Tendências instintivas. Né? Eu vou confessar aqui uma outra percepção minha. Eu estudei Direito. Tem uma hora da vida, lá quando a gente faz a faculdade, a gente estuda Direito Penal e aplicação da lei penal. E aí você aplica, né? Como se você fosse o juiz condenando as pessoas. Eu, com furto, sou muito condescendente. Eu percebi lá quando eu tinha 18 anos. Eu sempre achava que aquele que furtava tinha lá, ele tinha uma necessidade. Eu achava que era o furto famélico porque estava com fome. Eu botava todos os panos quentes. Tudo bem que eu não trabalhei com isso, mas o fato que eu percebia. Algumas coisas, quando eu fazia o exercício na faculdade, que a gente faz a prova, de fixar a pena na aplicação da pena, quando eram outros crimes, eu pegava pesado na mão. Quando era no furto, eu pegava leve, porque eu achava que o ladrão tinha muitas atenuantes. E então eu olhei aquilo, já espírito, eu falei, engraçado, né, Raquel? Por que você interpreta o furto dessa forma tão condescendente? Então, isso para mim, que num processo de autoconhecimento desde sempre, né, você olha assim, engraçado, né? Por que nessa hora eu não pegava pesado na pena do criminoso, na hora das provas da faculdade? Bom, Kardec também fala dessa análise das aflições, então não é só o Leon Denis, mas ele faz uma comparação num texto que ele escreve, num comentário dele no Livro dos Espíritos. Do mesmo modo que julgamos os atos de um condenado pelo castigo que a lei inflige, ele dá alguns exemplos. Kardec dá. Uma existência subalterna pode indicar uma pessoa que perdeu a existência pelo orgulho. Uma existência na miséria material pode significar que você foi um rico que usou mal o dinheiro. Pode significar. Não é certo, mas pode. Uma existência de sofrimento físico, moral muito grande, pode, segundo Kardec, indicar que nós tenhamos sido cruéis em outra encarnação. Crueldade, impondo sofrimento ao outro. Uma existência de escravidão pode significar que nós andamos na tirania. A ingratidão dos filhos pode significar que nós não fomos bons filhos no passado. E o trabalho forçado pode ser para alguém que não gostava muito de trabalhar, que Kardec até fala, o preguiçoso, né? Que não gostava de trabalhar, então é obrigado a fazer o trabalho forçado. Mas não é um critério correto, porque a gente não tem ideia de como a gente era e de como a gente está agora. Então, ele é uma dica. A análise das aflições é uma dica, mas não é alguma coisa que a gente possa ter como completamente certo, porque realmente a gente melhorou muito desde aquele erro para cá. Tem a misericórdia de Deus, né? Se não fosse ela, nós estávamos bem perdidos. Bom, Joana de Ângeles, nesses 2 livros que eu indiquei, Sendas Luminosas e Dias Gloriosos, ela faz um texto grande e ela indica 9 inconvenientes que nós sofreríamos se nós lembrássemos das outras existências. 9. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu via 2 ou 3. 2 ou 3, todos nós lembramos, né? Quais são os inconvenientes? Ah, mas se eu lembrar que meu filho era meu inimigo, vai nascer meu filho, eu vou olhar para ele, papapá. Se a gente tem alguns que a gente imagina, né? Que possam nos atrapalhar. Ela elenca 9. Eu vou passar para vocês esses 9 de uma forma bem célere aqui, mas já falando aquele que eu mais gostei. Mais gostei não, mais me surpreendi, porque eu nunca tinha pensado. E de lá para cá, desde que eu estudei esse tema, 20 anos atrás, a primeira vez, eu passei a usar a observação da Joana como um desafio para mim. Eu vou mostrar para vocês onde vai estar. Então, vamos lá. A primeira questão. Humilhações, não falando de humildade, não. Humilhações que o espírito passaria. Grandes criminosos, por exemplo, que lembrassem que tenham sido historicamente em outras vidas grandes criminosos e que viriam nessa existência se sentindo muito humilhados com aquela circunstância. Humilhados também porque ninguém lembra sozinho. Você lembra de você e lembra do vizinho. Porque se todo mundo lembrasse, todo mundo se reconheceria.
E aí, o que o Leon Denis fala sobre isso? Não, o que a Joana fala sobre isso? Primeiro, a Joana, ela fala que se nós lembrássemos de erros que nós mesmos cometemos no passado, nós teríamos muito mais depressão do que a gente tem. Olha que a depressão é uma epidemia, né? Parece que 10% da nossa população tem problemas de saúde mental e o problema desses 10% mais comum é a própria depressão. Remorsos imensos e complexos de inferioridade. Leon Denis diz o seguinte: sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrido uma pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio. E assim, muitas vezes, os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos? Leon Denis fala, naquela época, 150 anos, os criminosos já não tinham muita chance de recuperação, ou estímulo, cuidado, acolhimento para se recuperarem. A gente passou dessa fase ou a gente ainda tem dificuldades com isso? A gente tem muitas dificuldades, né? Ao ponto do nosso Supremo Tribunal Federal, o maior tribunal do Brasil, alguns anos atrás, dizer que a gente vive no sistema carcerário brasileiro um estado de coisas inconstitucional. Recentemente, eles estenderam para a situação da população em situação de rua. O Supremo veio numa decisão muito importante para o Brasil, dizendo que o que a gente vive na ausência de uma política para amparo à população em situação de rua é inconstitucional. É contra o sistema das leis brasileiras que prevêem uma sociedade fraterna. A fraternidade é um dos princípios do direito, está lá na Constituição. Então, assim, se a gente hoje não consegue, 150 anos se passaram, acolher ou dar uma segunda chance a uma pessoa que passou no sistema carcerário, porque a gente vai sempre ter desconfiança. Será que eu vou poder botar ele para trabalhar comigo? Será que a gente pode assinar essa carteira? Será que eu vou botar ele para ser meu jardineiro? Como é que eu posso fazer isso se ele tem uma história criminal para trás? Imagina todos nós, criminosos históricos que somos, de muitas existências, quando nós não éramos como somos hoje, que a gente era pior do que a gente é hoje, se a gente tivesse todas essas lembranças. Segundo motivo, o contrário da humilhação. Qual é o contrário da humilhação? O orgulho. A Joana fala o seguinte: posições sociais relevantes, situações econômicas, poderes políticos e religiosos, revividos com intensidade da lembrança. Existe, gente. A gente tem a repercussão desse poder dentro de nós, na emoção. Mas sem a intensidade da lembrança, afetariam a atualidade com reações imprevisíveis. Os dominadores, agora dominados, os ricos, agora empobrecidos, os famosos atravessando o anonimato, os senhores vivenciando a servidão, provavelmente se rebelariam, maldizendo a situação que lhes pareceria injusta, ou a presunção, a soberba, o orgulho os tomariam, novamente prejudicando as atuais possibilidades de recomeço e de reparação. Seria isso com a gente? Se a gente descobrisse que foi Maria Antonieta, se a gente descobrisse, né? Todo mundo diz que todo mundo faz regressão de memória para descobrir que é Maria Antonieta. Eu estou me lembrando aqui, no Livro dos Espíritos, de um trecho que os Espíritos falam o seguinte: eles dizem que a gente fica mais senhor de nós mesmos, e que, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Os Espíritos falam isso para a gente. É como se a gente ficasse mais na essência e se desprendesse um pouco da circunstância, porque a circunstância modifica. A gente está numa outra circunstância, numa outra encarnação, a gente não está mais herdeiro, não é mais rei, não tem sangue azul, a gente está lá
morando numa comunidade do Rio de Janeiro, morando em Teresópolis, indo na casa espírita no sábado à noite, normal, né? E essa circunstância muda, e a gente fica mais senhor de nós mesmos. É como se a gente fosse um pouco refém da circunstância. E aí nós nos lembramos dos estudos que existem hoje, de antropologia, de sociologia, que nos dizem que nós somos reféns do patriarcado, nós somos reféns do racismo, nós somos reféns de várias questões do classismo, que classifica as pessoas pelo que elas têm. São questões sociais, e como a gente nasce nesse caldo social, a gente é arrastado por isso. Lembram daquela expressão de Kardec, dos maus por arrastamento, quando ele estuda a nova geração? A gente é arrastado. Então, quando a gente não lembra, a gente nasce numa circunstância diferente, às vezes num país diferente, com uma cultura diferente, a gente tem uma chance de ser, como dizem os espíritos, esquecido o seu passado, o homem é mais senhor de si. Não é interessante isso? E a Federação Espírita Brasileira, ela torna isso em negrito. Terceiro, traumas. Eu vim hoje para Teresópolis, vou dar o meu exemplo. Há muitos anos atrás eu trabalhava em Guapemirim, morava em Teresópolis. E uma vez eu desci com chuva, e quando chegou ali na entrada de Guapemirim, nunca me aconteceu isso. Meu carro rodou. Eu estava numa velocidade normal. Provavelmente tinha óleo na pista. E eu estava dirigindo sozinha, meu carro rodou. Rodou, não sei, assim, é uma sensação estranhíssima, o teu carro derrapar, não vinha nenhum carro depois, não aconteceu nada demais. Você leva um susto, o carro roda, fica ao contrário, né? Ele roda na pista. Você vai lá, tem que ter rapidez com o susto de botar o carro de novo no caminho, porque ele não podia ficar no meio do caminho ali. Toda vez, gente, que eu passo naquele lugar, eu me lembro do carro rodando. Isso é um traumazinho de nada. Não me machuquei, foi só um susto, num dia de chuva, com óleo na pista, um traumazinho de nada. Agora, imagina uma pessoa que estava dirigindo e que nesse acidente grave perde a pessoa que ela ama, se machuca muito, demora a se recuperar, não consegue mais dirigir na vida. Toda vez que vai passar naquela estrada, outra pessoa dirigindo, a pessoa tem palpitação, passa mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Imagina isso com 54 anos de vida eu não tenho nenhuma palpitação, não tem nada não, porque foi só um susto, mas eu me lembro do susto. Imagina a pessoa que passa por grandes traumas ao curso de muitos anos da vida, imagina 500, 600, 1000 anos, 500 encarnações, quantas vezes a gente passou por traumas. Imagina o nosso aparelho psíquico, nós não suportaríamos. Porque a gente, para dar conta dos traumas dessa encarnação, que aconteceram do útero para cá, a gente já tem que fazer um esforço. Imagina se a gente lembrasse para trás. Então, a gente tem fobias, a gente tem dificuldades grandes com esses traumas. Vamos lá, mais um. O contrário do trauma, o que é? A gente fala o contrário porque na ligação entre os espíritos que estão vinculados pelo desequilíbrio, você tem o trauma e a culpa. A culpa, imagina a culpa. A culpa, mesmo com o esquecimento do passado, diz a Joana de Ângeles, mesmo com o esquecimento, aparece sob a forma de transtornos neuróticos e psicóticos. Nós temos hoje problemas de saúde mental, que são repercussão do passado, que, graças a Deus e à misericórdia, a gente não lembra. E mesmo assim, eles têm repercussão sobre o nosso psiquismo hoje. Tão grave é a culpa. De onde vem a culpa? Tem um texto do Hamed, que eu gosto muito, não me lembro o livro, Renovando Atitudes, talvez, que ele fala assim, nós lidamos muito mal com os nossos erros, porque nós somos orgulhosos e a gente quer ser Deus rápido. Vós sois deuses, Jesus falou, nós temos um potencial de perfectibilidade, um potencial de perfeição muito grande. Como a gente quer ser perfeito rápido, que a gente quer controlar, quando a gente erra, a gente marca o inconsciente de uma forma muito grave. E apesar do esquecimento do passado, a repercussão permanece. Como se o erro não pudesse ser, vou falar com muito cuidado para uma casa espírita séria que estuda, não pudesse ser também um trampolim para a alma. Não estou dizendo que a gente tem que errar para a gente evoluir, não é isso. Mas é o que eu estou dizendo, diante do erro, aprende-se. Eu errei, vamos seguir em frente. Né? O Augusto Cury, quando ele estuda Simão Pedro, ele faz uma análise de que como Pedro sentia culpa
por ter negado Jesus 3 vezes. O Augusto Cury dizia o seguinte: o Cristo, quando olhava para Pedro, ele não se preocupava com o fato de ele ter negado 3 vezes. Ele via no erro do Pedro, o Pedro que seria o chefe da casa do caminho. Porque ele sabia que aquele erro, para aquele espírito maduro, daria para ele muita força para ele fazer depois o que ele ia fazer. O Augusto Cury tem um livro muito interessante que ele estuda os discípulos. E aí, quando ele estuda Pedro, ele fala dessa questão da nossa relação com o nosso erro. Então, culpa é porque a gente tem uma relação muito ruim com os nossos erros. É assim, nós temos dificuldades muito grandes. Vamos para o quinto? O quinto são problemas de relação. É aquela história do nosso filho, né? Inimizades perpétuas, rivalidades e ódios que poderiam durar séculos, vinganças eternas. Mesmo com o esquecimento do passado, mesmo o traumatizado, encarnado, culpado no plano espiritual, ao contrário. A gente fica revezando com alguns espíritos ao curso de séculos numa troca de culpas e traumas. Em nome de uma vingança, mesmo com o esquecimento do passado, muitas vezes a gente se mantém naquele quadro. Imagina se a gente lembrasse, né? Leon Denis fala o seguinte: bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns dos outros e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. Diferença entre remorso e arrependimento? O remorso é estático, o arrependimento é dinâmico. O arrependimento é o primeiro passo para o espírito que comete o erro e está se reequilibrando. O remorso é essa culpa que a Joana chama de tormentosa. A culpa, a Joana de Ângeles fala que existe uma culpa que é terapêutica, que é aquela culpa de quem errou, percebe que errou e liga o sinal amarelo para ficar atento, para não errar de novo o mesmo erro. Essa é a culpa terapêutica. Mas existe o remorso, a culpa tormentosa. Continua Leon Denis. Renascendo sob a forma de uma criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua evolução. Ninguém cuida de reconhecer nesse ser fraco e encantador de um bebê, de uma criança, o espírito vicioso que vem resgatar um passado de faltas. Por que nós somos tão bonitinhos quando nascemos? Para inspirar nos nossos pais e nas pessoas que estão conosco o carinho e o cuidado, sem os quais nós não conseguiríamos hoje ser pessoas com algum equilíbrio. Sigamos mais um pouquinho. Esse aqui é o tal que eu me surpreendi e que eu nunca mais esqueci e aprendi com a Joana. Adivinha o que ela falou? Afetos preferenciais. Lembremos das nossas amizades. Temos grandes amigos. Quem tiver sorte de ter bons amigos é bom. Se a gente tem grandes amigos e aqueles são amigos nossos há séculos e sempre foram amigos, sempre tiveram afinidade conosco, nunca nos traíram, sempre tiveram parceiros, nós cuidamos deles, eles cuidaram da gente, será que a gente ia abrir a possibilidade de ter amigos novos? Ou será que a gente ia restringir a nossa afetividade a algumas pessoas? Isso se aplica também às paixões, aos amores, às relações amorosas de casais. Sempre essa história, teve uma história para trás, será que a gente abriria para novas experiências? A Joana de Ângeles fala o seguinte sobre isso: com o esquecimento do passado, se apresentam atenuados esses afetos preferenciais, proporcionando novos relacionamentos, sem o que permaneceria estreito e sem significado o círculo das nossas afeições. Com a lembrança, diminuiria o círculo do crescimento fraternal em busca da imensa família universal. A gente destinaria o nosso afeto só a algumas pessoas, a gente daria prioridade. A gente ainda tem de vez em quando essa dificuldade. Imagina se a gente lembrasse de tudo, né, Malu? Mas a gente desconfia as simpatias, né, Malu? Eu acho que eu te conheço de longa data. E a gente tem algumas pessoas nessa casa que eu acho que eu conheço de longa data, pela afinidade, pela forma de ver, pela felicidade de encontrar, como faz bem para mim estar na presença delas. Isso é natural, a gente não precisa saber muito. Mas o mais importante, sejamos sociáveis. A sociabilidade é uma característica importante das pessoas que precisam evoluir. A sociabilidade nos permite nos relacionarmos com outras pessoas. Vamos lá rapidinho que eu tenho poucos minutos. Falta de confiança, esse é muito bom. Falta de confiança
fui à falência, sou um empreendedor. E aí, eu vou lá e reencarno e lembro de todos os meus empreendimentos do passado que não deram certo. Será que eu manteria o entusiasmo pela vida? Ou eu ficaria com medo de ir à falência de novo? Porque o empreendedor, esse ímpeto empreendedor, criativo, de fazer coisas novas, de conseguir coisas, será que eu faria? Então a Joana fala, o receio de novos insucessos frearia muitos intentos, diminuindo o entusiasmo pela vida. Continuando, uma coisa que eu já falei aqui, prejuízo ao corpo e ao que ela chama de organismo psíquico. Aquela coisa de a gente não ia suportar tanta lembrança. Nosso psiquismo tem um limite. Na palavra da Joana de Ângeles, o organismo não suportaria a volumosa carga de emoções decorrente das lembranças. Lembremos, quando a gente lembra, vem junto a emoção. Alguém já ouviu uma música que te reporta a um passado, a um momento da sua vida, e você vem com a emoção todinha daquela época? Alguém já sentiu um cheiro que tem o mesmo efeito? Você imagina, a gente não volta? Imagina a gente com essas lembranças todas, voltava o tempo todo, né? A capacidade psicológica do ser humano de conduzir problemas tem limite. A capacidade psicológica do ser humano conduzir problemas tem limite. E qualquer excesso desorganiza-lhe o funcionamento. Continuando, o último, é o último, tá? Hábitos ruins. Lembro do Otto Coutinho, nosso pai afetivo, que desencarnou há quase 2 anos, quase 1 ano e meio. Ele dizia, foi fumante durante muitos anos, antes de ser espírita, fumou, sei lá, décadas. E ele parou de fumar muitas décadas antes de desencarnar. Mas ele dizia, eu tenho que ficar vigilante o tempo todo, porque é difícil largar o vício. Imagina a gente com os nossos vícios, sem o esquecimento do passado, como seria? Porque não tenhamos dúvida de que a gente usou essas bengalas para o nosso psiquismo para poder lidar com os problemas do passado. Aí, para a gente concluir as nossas reflexões da noite, a gente já viu que a gente pode ter acesso aqui, no sono, né? Mas Kardec pergunta, Livro dos Médiuns, podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Pergunta que se faz aos espíritos, lá no Livro dos Médiuns. E o que os espíritos respondem a Kardec? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, neste caso, feitas quase sempre, espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação da sua curiosidade. Os espíritos respondem a Kardec exatamente essa resposta. Jamais haverá um acesso a essa informação se não tiver um objetivo. Lembremos-nos daqui do sono. Às vezes, no momento muito aflitivo da nossa vida, a gente pode questionar a justiça de Deus. Por que comigo isso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Quem aqui já não fez essa pergunta antes? Para os espíritas, a gente já pergunta assim, pedagogicamente. Raquel, você está se perguntando por quê? Né? O que será? Porque a pergunta pode ser pedagógica. Por que comigo? O que eu preciso aprender com essa experiência dolorosa? Né? É isso que a gente, quando a gente tem fé de que é justo e bom, a justiça divina funciona, a gente pergunta, por quê? Por quê? Para quê? Para quê é ótimo. Para quê é ótimo. Para quê ainda melhor ainda. Para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Porque a gente, se a gente fizer a prece à noite, aquela terapêutica singela que o movimento espírita e os espíritos nos orientam, prece, leitura edificante, está com dificuldade de dormir, está num momento de dor muito grande,
né? Eu que sempre fui dorminhoca na minha vida, dorminhoca, dormia 9 horas. Antes das meninas nascerem, eu dormia 9 horas. É assim, era um sono sem fim, maravilhoso, nunca dormi, não tive problema. As meninas nasceram, eu sofri um pouquinho, porque elas nasceram, eu tive de dormir menos, passei a dormir menos. Passando por dores difíceis, há 2 anos atrás, eu não dormia. Eu dormia assim, 3 horas por noite, 4 horas por noite. Então, o sono, ele é um regulador. Os orientais dizem, quem vive bem, dorme bem. Quem dorme bem, vive bem. Mas naquele momento eu não estava boa, estava ruim a situação. E eu me lembro que a terapêutica espírita funcionava. Raquel, higiene do sono. Fecha tudo, não vê televisão, toma homeopatia, um monte de remedinho homeopático, aquelas coisas fitoterápicas que os médicos mandaram, leitura edificante. Pagava tudo, pegava o livro, lia, aí fazia assim, tum, dormia. E assim foi melhorando. A terapêutica é singela, mas às vezes a gente não quer passar por esse esforço da terapêutica singela. Hoje eu estou dormindo bem e fico feliz de estar dormindo bem melhor. Mas a gente tem as dicas que a gente precisa. A prece, a leitura edificante, antes do desdobramento, a gente pode ter no plano espiritual acesso a algumas questões, se aquilo for útil para nós, e no retorno ao corpo, a gente vai ter um sonho. Sonhei que eu era um soldado de Napoleão em algum lugar fazendo alguma coisa. Eu nunca vou saber se foi um sonho imaginário, porque eu adorava Napoleão na época de escola, pode ser. Né? O Mauro, eu lembro de um estudo que o Mauro fez aqui na Casa Espírita, 500 anos atrás, há muito tempo, né, Mauro, que eu não me lembro, sobre sonhos, mas essa casa é uma casa muito estudiosa, vocês já devem ter estudado os sonhos. Pode ser só uma repercussão do meu psiquismo, precisando elaborar conteúdos. Mas a gente fica na dúvida, será que eu já andei por lá, né? Será que eu fiz alguma coisa, trabalhei na guerra, ou sei lá, né? Porque algum contato eu tive com esse espírito que eu gostava tanto dele e gosto tanto, acho tão curiosa a vida dele. E é isso, queridos. Olha, muito obrigada pela atenção. Peço desculpas que eu passei 3 minutos, mas eu queria dizer para vocês que é sempre uma felicidade imensa estar aqui. Eu queria vir mais. A Márcia fica atrás de mim. Raquel, quando é que você vem? Você não pode vir mês tal? Eu falei, mês tal não vai dar. Eu fico contando, mas eu quero poder vir mais, porque eu gosto muito, me sinto muito bem aqui. Afinal de contas, é a casa de Deolindo, né? A casa que eu testemunhei o surgimento dela e vê-la assim, organizada, com uma plateia cheia de pessoas atentas. Todo mundo estava muito atento. Não vi ninguém fechando o olho, dormindo, cochilando. Muito obrigada pela atenção, queridos. Beijo. Que vocês tenham um bom domingo, bom sábado, bom domingo. Okay. Alô? Tá. Ok, amigos, vamos nós então, para aqueles que eu ainda não consegui falar aí, boa noite novamente, né? E muito bom, Raquel, como sempre, muito bom, muito gostoso, muito reflexivo, né? Todos nós vamos sair daqui pensando esquecimento passado. Às vezes o pessoal reclama que eu esqueço as coisas, mas agora eu já vou falar. Não, a Raquel disse que é muito bom esquecer. Quando vierem me falar que estou esquecendo, eu já vou dizer, não, Raquel falou que é ótimo esquecer o passado. Então já estou esquecendo tudo mesmo. Então tá ótimo, hein? Obrigado, Raquel. Vai me ajudar bastante na minha vida. Amigos, vamos nós então, vamos aos nossos avisos aqui, né, Márcia? Já me passou, né, os avisos, então vamos lá. Primeiro, nós vamos ter uma feijoada fraterna ali no dia 9 de março, né? Às 13 horas, portanto, vamos fazer aqui uma feijoada. Aqueles que desejarem ali vir aqui conosco, né, e adquirir aí o convite para a feijoada, R$ 25,00 ali, nós estamos vendendo aqui, né? A Inês me pediu fazer uma campanha aqui para aqueles que forem vegetarianos se apresentarem para ter uma feijoada ali também. Oi? Ela falou que faltam 2 só para poder, coitada, deu uma pena aqui. Não, mas vamos dar um jeito aqui, não se preocupe não, a gente tem que dar um jeito nesse negócio aqui. Bom, mas dia 9 de março também é dia da nossa Assembleia Geral, né? Então, aproveitando aí, convocar os nossos associados efetivos, né? Nós temos Assembleia,
Nessa Assembleia 9 de março nós vamos fazer também a eleição, né, nova eleição para a nova diretoria, e vamos fazer também uma aprovação do novo estatuto, né? Então trabalhamos aí numa comissão do novo estatuto. Então uma assembleia importante, é uma assembleia também que requer um quórum mínimo de associados efetivos. Então aqueles associados, por favor, venham para a assembleia, e quem não puder vir, por favor, deixe uma procuração ali com a gente para poder garantir o quórum mínimo que a gente precisa fazer a revisão estatutária, tá? E aproveita, vem para a feijoada, então já vem para a feijoada, depois tem um karaokê e depois a gente continua na Assembleia. Então vai ser um dia intensivo, já estou tendo que me preparar aqui para desde a feijoada, então tá bom. Mais um aviso, se você tem noção de teclado ou violão, vontade de ajudar, 1 hora semanal livre, seja voluntário. Então começamos a trabalhar artes lá no Pimentel. Então, por favor, aqueles que tiverem, né, noção de teclado e violão e quiserem nos ajudar, né? Hoje ali no almoço, Maria Clara, estava conversando aí com um candidato ali já estou quase contratando ali aquele candidato, faltou pouquinho ali, mais um pouquinho a gente já leva ele lá para o Pimentel também, para tocar teclado lá. Maravilha. Outro aviso é com relação ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos começar mais uma turma, portanto, no dia 8 de março agora, né? Então, aqueles que desejarem, às sextas-feiras, 20 horas, aqueles que desejarem estudar conosco, por favor, se inscrevam, que a gente já vai começar no dia 8 de março, mais uma turma presencial. É um curso de uns 2 anos e meio, então um curso longo, né? Um curso bastante gostoso, né? Que a gente acaba fazendo grandes amizades, né? Com esse grupo, né? A gente normalmente entra na Casa Espírita em grupos, né? Eu sou da turma 11, eu sou da turma 10, exatamente por causa do estudo sistematizado. Tudo bom, Lelê? Agora que eu te vi ali no cantinho. Mocidade, falando em Ana Letícia, que nossa mocidade está de volta. Então já voltamos aí, né? Já pós-carnaval. Como já viram, tem muito recado, o ano começou, né? Então já terminou o carnaval, o ano começou, então já começamos ali, já estamos ali com a mocidade, né? No sábado aqui, então, às 18h30, né? Aqueles que desejarem trazerem seus filhos aqui, né? Então, por favor, mocidade está de volta, assim como a evangelização, né? Também voltamos, né? Estamos com as turmas de evangelização de 3 a 12 anos, né? Mocidade de 13 a 21 anos, né? Sendo que a evangelização nos sábados, 9h50 de manhã, aliás, várias pessoas aqui presentes também, evangelizadoras nessa época aí nossa, do passado. Teremos a doutora Tânia Wilson, agora da AME Teresópolis, né? Associação Médico Espírita de Teresópolis. A Tânia, então, vai nos falar no dia 25 de fevereiro, no Facebook, então, da AME, né? Da AME Teresópolis, às 10 horas, amanhã, que por sinal é amanhã, bem lembrado. Não que eu tenha esquecido, não, mas esquecer é bom, né? Obrigado, Raquel. Esquecer é bom, tá? Agora não esquece, esquecer é bom. Amanhã, por favor, venham amanhã, sim, vai ser muito bom amanhã. Então tá bom, gente. É sempre um prazer ver a Tânia Wilson também, grande amiga nossa aí. Ela vai falar sobre depressão e obsessão. Então, a Raquel tocou nesse tema hoje ali e vale a pena aí, às 10 horas amanhã, então, no Facebook da AME Teresópolis. Ok? Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez. Hoje o pessoal está pensando que eu vou esquecer, não esqueço, mas não. Alguém nos visita hoje pela primeira vez, amigos? Então vamos ali. Hoje tem bastante aqui. Deixa eu começar. Fernanda, Samir, né? Sejam muito bem-vindos aí à casa, né? Já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho. Nós temos essa facilidade, são meus vizinhos, então é muito fácil conversar aqui e depois ali também. Pois não? Você está aqui também? Não, vamos para lá primeiro. Como é que são os seus nomes? Douglas e Luciene. Tá bom. Eu tenho ali um tradutor ali, Walter, me ajuda aqui na tradução. Douglas
E ela aqui também. Como é que é? Tudo bem? Como é que é seu nome? Gabriela. Margarida? Margarida. Eu acho que eu estou com um probleminha aqui. Gabriela, mas tá bom. Né? Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Eu vi você chegando ali. Como é que vai? Tudo bem? Como é que é seu nome? Daniela. Daniele. Ah, tá. Vou chamar de Dani, que é mais fácil que ele. Tá bom, Dani. Seja muito bem-vinda, Dani. Mais alguém? Maria José. Ah, Maria José. Ah, bom. Eu falei, tem umas aqui que eu conheço aqui de longa data, por sinal, né? Como é que vai, Zé? Tudo bem, Zé? Prazer ver. Que bom, Zé. Que bom te ver aqui, Zé Mário também. Que bom ver vocês aí. É um prazer aí, tá? Amigos, então, vamos encerrar aí essa nossa primeira parte dos trabalhos, né? Para a gente poder passar para o trabalho de passe. Aqueles que desejarem, então, tomar passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, tá? Marcelo, você pode fazer a nossa prece, por favor? Como já falei para vocês, o Marcelo é quem vai fazer a feijoada. Então, por isso que eu chamo sempre ele para a prece, que ele já vai se preparando para a feijoada. Aí as pessoas veem que tem que comprar, né? É 25 para adulto e 15 para criança. Porque a quantidade é menor um pouquinho. Vamos então aproveitar esse momento em que nos foi dito sobre a importância de esquecermos os erros praticados. Mas, em compensação, também é importante nos lembrarmos das conquistas, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nos nossos esforços para sermos pessoas melhores hoje do que as pessoas que fomos ontem, preparando o nosso coração para que amanhã sejamos melhores do que as pessoas de hoje. E lembrando de Deus, lembrando do nosso Mestre amado, vamos então fazer a nossa prece, suplicando o apoio e o carinho de todos os nossos amigos espirituais. Senhor Jesus, querido amigo de todos nós, graças te damos. E te pedimos que o teu amor nos envolva, para que possamos sentir nessa atmosfera de luz e de paz a certeza das boas escolhas que fazemos, não obstante os erros do passado. Estimula-nos, querido amigo Jesus, a continuarmos fazendo as boas escolhas, a termos os bons acertos, a perdoarmos-nos, entendendo que no passado fizemos o que nos era possível e que não podemos cobrar de nós uma lição que ainda não aprendemos. Mas hoje, Senhor, envolvidos pelas luzes do Espiritismo, caminhamos contigo não mais naquela figura do Cristo crucificado, sofredor e tristonho, mas na figura do amigo de todas as horas, que senta conosco, partilha o pão, nos estimula a obra do bem e do amor e nos faz ter esperança. Por isto, Senhor Jesus, fica conosco, para que possamos a cada dia contigo sermos melhores, sermos mais e continuarmos sempre na trajetória de amor. Sustenta-nos, abençoa-nos e proteja-nos hoje, agora e para todo sempre.